Oi, meus amores, hoje a gente vai trazer mais uma receitinha sem glúten, sem leite, sem soja para vocês. Um pãozinho maravilhoso que todo mundo adora comer quentinho, que sente muita saudade de comer aquele pãozinho de padaria. Hoje a receitinha é pão francês. Já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, vocês curtirem, compartilhar, deixem os comentários e eu vou dar todas as dicas para esse pãozinho ficar perfeito para vocês. E como todas as receitinhas do canal, uma receita super fácil de fazer com os ingredientes que vocês têm em casa. Então vamos lá. Aqui no meu bowl vou acrescentar uma xícara de farinha de arroz. Vou acrescentar meia xícara de polvilho doce. Aqui, colocar meia xícara de polvilho. Vou raspar ele todo. Meia xícara de polvilho. Aqui vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar. Tô usando açúcar cristal, mas vocês usam o que vocês tiverem em casa, da preferência de vocês. Meia colher de chá de sal. Meia colher de chá de goma xantana. Se vocês tiverem CMC, também pode usar CMC em casa. Aqui eu tô usando fermento de pão, fermento biológico. Seco, tô usando meia colher de sopa. Aqui nós temos que mexer bem os secos para misturar todos esses ingredientes. Aqui a goma xantana vai ajudar que o nosso pão não fique seco, não fique duro, esfarelento. E por isso que é bom usar a goma ou o CMC nas receitinhas sem glúten, porque a farinha de arroz deixa o pão mais seco. Daí essa receitinha é boa, vocês podem aquecer o pãozinho e vai ficar super macio de novo. Vocês podem estar congelando também, ó. Bem misturadinho aqui o mix pronto, né? Daí a gente vai acrescentar agora os untos. Aqui eu tenho 2 claras. As gemas vocês podem guardar para fazer aquela receita de pão sem glúten que tem no canal, pãozinho de hambúrguer, que é uma delícia. Aqui eu tenho 25 ml de óleo de girassol. Tô usando óleo de girassol para não ter soja na minha receita. E aqui eu tenho água morna, tenho que usar água morna nessa receita. Eu tenho uma xícara, mas eu vou ir colocando aos poucos e mexendo. Ó, coloquei um pouco e vou mexendo. Essa receita é bem fácil, que a gente faz na mão. Tem que mexer bem, ó, por causa das claras, ó. Vai apertando assim com a colher. A gente não pode errar na água, não pode botar muito. Ó, ainda eu posso botar mais um pouquinho de água. E não pode ficar aquela massa dura. Ela gruda no fundo mesmo. Geralmente as massas sem glúten, se ela ficar aquela massa perfeita que não gruda, aí o pão provavelmente vai ficar duro. Aqui a gente ainda coloca mais um pouquinho de água. Minha água tá bem morninha. E a gente vai mexendo. Vou mostrar pra vocês bem a textura que vai ficar. O bom dessa receita é que não precisa usar a batedeira, não usa liquidificador. Um pãozinho que fica pronto bem rápido. Você tomar o café da manhã, café da tarde, prepara teu lanche. E tem mais uma dica no final do vídeo para esse pão ficar perfeito na hora de assar. Ó, estão vendo que a massa, ó, não cai da colher, mas ela também não é uma massa molenga nem uma massa dura. Mas essa é a textura certa do nosso pão, pra gente não ficar com aquele pão duro. E aqui vai sair um pãozinho francês perfeito pra vocês. Ó, aqui, pessoal, tem uma forminha, ó. Uma forma que é de aro removível, tô usando só a parte de baixo. Eu untei, que daí eu vou porcionar as bolinhas. Vou embolar, mostrar pra vocês e vou colocar aqui na minha forma. Eu coloquei papel alumínio, tô usando a forma de pizza, pra ele assar bem uniforme. Botei papel alumínio só pra ele não grudar embaixo e não precisar untar a forma, mas não precisa se vocês não quiserem. Aqui eu tenho óleo de girassol pra mim fazer as bolinhas. Agora eu vou porcionar e mostrar pra vocês.
para nós montar o nosso pãozinho. Ó, aqui eu uso 2 colheres e nós dividimos o tamanho que a gente preferir, achar melhor. Aqui eu vou fazer 3 pãozinhos, vou dividir essa massa em 3. Vou usar aqui a minha espátula para mim raspar bem aqui. Nós temos que aproveitar, né, todos os produtos, os restinhos, que esse pão aqui é maravilhoso. Agora eu vou dividir, assim. Vamos fazer o nosso pãozinho francês. Opa! Aqui a gente molha a mão, tem que molhar bem a mão, ó. Umedece bem a mão com óleo. A gente pega aqui, a gente faz primeiro uma bolinha, ó. Vai girando bem uma bolinha, até ela ficar lisinha, ó. Com óleo tu viu que não gruda na mão, né, ó. E daí a gente faz esse formatinho aqui, ó, e vai girando ela, pra ela formar o nosso pãozinho, ó. Aqui o pãozinho, agora a gente dá uma ajeitadinha aqui na forma. Ó. Aqui daí a gente faz a pontinha, uma pontinha aqui. Ó, vamos de novo. Molhamos, por mais que seja untada, unta de novo a mão. Ó. A gente faz a bolinha, deixar a bolinha lisinha. E, ó, vamos só girando assim com a mão, ó, pra pegar o formato da nossa mão, assim, ó. Aí a gente ajeita ela aqui na forma. Colocamos aqui na forma e apertamos assim, ó, os pontinhos. Pra ficar o formatinho do nosso pãozinho francês. Aqui eu vou embolar mais esse aqui e daí já mostro pra vocês na forminha. Ó, pessoal, agora pra gente cortar ele ao meio ali, pra ficar aquele formatinho de francês, eu vou untar a ponta da faca, botar aqui no meu óleo e vou cortar assim, ó, passando pela metade do pão. Não pode ir até o final. Vou limpar aqui a pontinha e vou fazer isso de novo nos 3, ó. Devagar, aqui no final tu fica com o dedinho pra fazer o acabamento, ficar o nosso pão bonitinho. E vamos assim, ó, mas a metade do pão, não precisa afundar a faca até lá embaixo, ó. E aqui é o segredo do nosso pãozinho, ó. Gente, eu tenho o borrifador, se vocês não tiverem, vocês podem só umedecer assim com a mão. Mas eu vou borrifar água neles. Ó, agora eu vou lá deixar crescer e daí eu mostro pra vocês, ele vai ficar maiorzinho e daí eu mostro pra vocês. Ó, meus amores, vou colocar pra assar. Olha, pode ver, ele chegou a abrir, ó. Cresceu, ficou o dobro do tamanho. Agora eu vou pôr assar no forno elétrico a 200 graus. Daí eu falo o tempo que ficou no meu forninho pra vocês. Já volto pra mostrar os pãezinhos assados. Olha, meus amores, esse pãozinho como ficou. Olha o nosso pãozinho francês, assadinho. Eu assei ele no forno elétrico a 180 graus. Ele ficou em torno de 15 minutos, mas varia de forno para forno. Então, ó, receitinha de hoje, pãozinho crocante para vocês, ó, pãozinho francês, sem glúten, sem leite e sem soja também. Olha só essa massinha. Nossa! Olha a fofura. Olha só esse pãozinho. E melhor ainda, ó, ele não craquela, não é esfarelento, ó, uma massinha úmida, gostosa de fazer, mas vocês têm que deixar naquela textura que nem do vídeo, ó. Sigam o passo a passo que vai dar super certo, ó. E bom apetite pra vocês, espero que vocês gostem, se inscrevam no nosso canal e compartilhem o vídeo. Um beijo!